Você já ouviu falar que existem fundos imobiliários que podem ficar na sua carteira por décadas e que a pior coisa que você pode fazer é vendê-los antes da hora? Hoje eu vou te mostrar aqui 3 fundos imobiliários que eu considero sólidos e que muita gente pensa nele como um patrimônio vitalício, digamos assim. Fiz para você segurar por anos, por décadas e construir uma renda mensal praticamente aí no piloto automático. E eu não só vou falar para você os nomes, eu vou te explicar o fundamento de cada um e por que eles funcionam tão bem no longo prazo e como é que eles se complementam dentro de uma carteira diversificada. Lembrando somente que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, ok? Bora lá então? HGLG11, o fundamento da estabilidade. Quando a gente fala de fundo imobiliário de longo prazo, o primeiro da lista sempre é o famosinho aí HGLG11. Por quê? Ele é um fundo logístico e aqui vai um motivo. Ele investe em galpões logísticos modernos, bem localizados, com inquilinos grandes e contratos longos. O famoso contrato atípico. O que isso significa ali na prática para você? Você tem previsibilidade de renda. O inquilino ele não pode simplesmente desocupar de um mês para o outro o imóvel. Os contratos eles acabam protegendo o investidor. Baixa vacância. Um galpão logístico bem localizado é facilmente ocupável de novo. E o HGLG sabe escolher esses lugares, viu? É um patrimônio que ele tende ali a valorizar. E a logística é um dos setores que mais crescem com o e-commerce, entrega rápida, então é uma valorização ali no longo prazo. E a gestão do fundo é uma gestão profissional e ativa. A gestora ela sempre reinveste, expande, constrói, compra ou vende imóveis no momento certo. Porque é um fundo para nunca mais vender. Porque ele é um ativo com características parecidas com um imóvel físico, digamos assim. Só que com uma diversificação de gestão ativa, certo? E renda mensal, que é um gerador de estabilidade dentro da carteira. Eu vou mostrar aqui para vocês ele dentro ali da gestora de fundos dele, que ele está dentro da Pátria. Então eu vou abrir aqui o site da Pátria e mostrar para vocês o porquê que ele é tão bom assim. Então, pessoal, olha, o HGLG11 ele é gerido pela Pátria e a Pátria é uma excelente gestora de fundos. Ela não tem só esse fundo, ela tem diversos outros fundos. Até se você quiser entrar e dar uma olhadinha, você vai ver que legal. Então, entrando aqui, ó, no site da Pátria, tá? Aqui ele vai explicar, né, o que é a Pátria Investimentos. Ela é uma gestora de líder de fundos alternativos, tem mais de 35 anos de histórias, enfim. Aí, você quer ver algum fundo aí que faz sentido para você? Por exemplo, aqui nós estamos falando do HGLG11, mas temos outros aqui dentro também, tá? Olha, tem vários. Se você vir aqui, ó, por exemplo, em fundos, ó, nossos FIIs, aí ele vai te mostrar todos os fundos que está sobre a gestão dele, da Pátria, os de tijolo e os de papel. Então, aqui é bem bacana para você ver. Então, digamos, vamos abrir aqui o HGLG11 para a gente poder dar uma olhadinha neles, tá? Então, olha só que legal. O fundo tem por objetivo a exploração de empreendimentos imobiliários voltados primordial para operações logísticas e industriais, por meio de aquisição de terrenos para desenvolvimento e construção ou a aquisição de imóveis prontos, foi o que a gente falou inicialmente do vídeo. Conta atualmente com mais de 20 imóveis no seu portfólio. Então, você já sabe que dentro ali do HGLG11 você tem mais de 20 imóveis dentro do portfólio da carteira dele, então você já está diversificando também. O patrimônio líquido dele aqui, certo? O rendimento aqui de cota, 1,10 por cota, o dividend yield que ele foi entregue ali no último ano, certo? E aqui temos a característica do fundo que você pode observar, regulamento, todas essas coisas. Mas vamos aqui, ó, HGLG11, as cotas, o valor da cota patrimonial, a gestora, que é a Pátria, certo? E o Banco Genial, que é a administradora do fundo. E daí quando você vem aqui, vem para uma parte bem legal, que mostra os imóveis aonde
da onde que é os imóveis da HGLG11. Então aqui ó, você vê que eles têm imóveis no Embu das Artes, em Barueri, no Cajamar. Lembra quando você, se você é aqui do estado de São Paulo, você observa quando você compra alguma coisa na internet, às vezes você olha lá na loja de aplicativo que você comprou, tá lá, o seu pedido está em Cajamar, né? Não sei se veja, comenta aqui pra mim se você já comprou alguma e tava lá em Cajamar. Então, tá aqui, ó, tá dentro desse centro logístico. Olha que legal. Aí temos aqui, ó, em Pernambuco também, que eles têm Minas Gerais, Betim, olha, Pernambuco aqui também, Blumenau, Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Então você vê que as empresas, ela não está só centralizada em São Paulo, está centralizada em outras regiões do país. Então aqui ó, você consegue olhar, e se você quiser ver, por exemplo, eu quero ver, vamos ver esse aqui de Itapevi, que está mais próximo aqui da minha região. Acho que eu já até deixei ele aberto aqui para vocês verem, que daí ele abre dentro do imóvel ali do HGLG de Itapevi, como que é lá dentro, ó, por fora, olha o tamanho dele, como ele é grande, dentro do galpão como que é, né, organizadinho as coisas para entrega, a saída dos caminhões para entrega. Aí aqui o tamanho do imóvel lá em Itapevi, 34,286 metros quadrados. Aí o tamanho, né, essas coisas assim que daí não é tão interessante, mas temos aqui muitos, ó, Montemor, que tá perto daqui de mim também. São Carlos, olha para vocês verem quantas informações você pode pegar direto na gestora do fundo que você escolher. Não só esse aqui que a gente está falando, né? Que vamos falar de mais outros dois. Mas nesse caso aqui, olha que bacana. Eu tô só mostrando esse primeiro já para você olhar e pensar como que você vai olhar os outros fundos. Então você pensa, poxa, eu vou comprar o HGLG11. O que que eu estou comprando para minha carteira? Eu estou comprando 20 imóveis no meu portfólio. E onde que eles estão localizados? Eles estão localizados em Ribeirão Preto, em Rio Claro, em São Carlos, em São José dos Campos, em Betim, no Rio de Janeiro, em Vinhedo. Olha só, então você precisa saber onde que você está colocando seu dinheiro e o que está sendo feito com o seu dinheiro. E quem que é a empresa que está gerindo, nesse caso aqui a Pátria. Então, olha para você ver que legal. Aí aqui, ó, se você quiser pesquisar outros FIIs, você vai procurar, por exemplo, aqui o de tijolo, que a gente está vendo agora. Digamos que você queira ver outro fundo, aí você vem cá, ó, outro fundo que está dentro da gestora Pátria, certo? Porque tem outras gestoras de fundos também. Aí aqui, ó, gestora fundo de papel. Aí você pode vir aqui e olhar a mesma situação. Não vou abrir para não confundir o vídeo, tá? Mas, eu tenho dúvida aqui no fundo que eu escolhi, o que que ele tem realmente, qual que é o regulamento, como que tá funcionando tudo dentro do relatório gerencial. Então aqui ele já vai te abrir também um relatório gerencial, certo? Deixa eu fechar aqui. Aqui, ó, regulamento Pátria, fundo de investimento imobiliário. Então, você vem cá e vem olhando, ó, tudo que você pode ver, quais são as prestações de serviço. Então, assim, você comprar um fundo não significa que, eu vou comprar esse aqui e pronto. Mas por que você está comprando? Quem que está administrando? Quem que é o gestor? Quem que é a administradora desse fundo? Quanto que ele entrega para você de dividend yield? Quanto que ele tá de porcentagem de vacância no fundo? Que mais? Então, assim, ele tem dívidas? Como que tá? Ele tem dinheiro em caixa? Então você precisa olhar os relatórios. E assim, a gente não pode terceirizar a nossa obrigação de cuidar do nosso dinheiro para o outro. Então a gente precisa entender como fazer. Então, aqui eu só dei uma ideia aqui de como que vocês podem fazer. E agora, vamos para o segundo fundo para nunca mais vender.
Segundo fundo, KNCR11. Se o HGLG11 é a estabilidade física, o KNCR11 é a estabilidade financeira. Ele é um fundo de papel composto ali por CRIs, que são dívidas imobiliárias. E o grande diferencial dele é que a maioria dos títulos estão atrelados ao CDI. E o que isso significa? Renda estável mesmo em momentos turbulentos. Quando a taxa de juros sobe, os rendimentos sobem junto. Quando a bolsa cai, o fundo segura firme. Ele tem uma baixa volatilidade. Os FIIs de CRI, eles oscilam bem menos que os fundos de tijolo. Ele tem ali uma gestão experiente, ele é administrado pela Quínia, que é uma empresa sócia do Itaú, uma das gestoras mais reconhecidas aqui no mercado. E você pode entrar lá no site da Quínia, que você vai ver que tem coisas muito legais, tem vídeo explicativo, por exemplo, esse fundo aqui, ele explica para você os fundamentos, tudo certinho, o que tem ali dentro do fundo que vai trazer segurança para sua carteira. Até dentro do site da Quínia, como nós vimos lá no HGLG11 dentro da Pátria, aqui você consegue ver os fundos por setores do agronegócio, eu vi aqui, ó, setores de infraestrutura, investimentos no exterior, multimercados, private equity, renda fixa. Então, assim, tem uma carteira bem bacana lá que você pode entrar dentro da gestora e pesquisar o que se enquadra melhor dentro da sua carteira. Então, é sempre bom a gente ir aprendendo aos pouquinhos a pesquisar os nossos produtos para que a gente não fique dependente aí de uma outra pessoa. Alta liquidez e previsibilidade. Com a carteira pulverizada e forte lastro imobiliário, por que ela é, digamos assim, para nunca mais vender? Porque ele funciona como um colchão de segurança dos investidores de longo prazo. Quando tudo está indo mal, o fundo segura. Quando está indo tudo bem, ele te entrega constância. É o tipo de fundo que compensa as tempestades do mercado e ajuda a suavizar a sua carteira. E agora vamos para o fundo que oferece o ingrediente mais importante para construir a riqueza, o crescimento da sua carteira. XPML11, o fundo de crescimento. Se tem um fundo que conversa diretamente com a economia real, é o XPML11. Ele investe em participações de shopping centers muito bem localizados e com fluxo alto de pessoas, o que faz esse fundo ser tão interessante no longo prazo. Os shoppings são máquinas de geração de renda. Quando o varejo cresce, as vendas crescem. Quando as vendas crescem, a receita do fundo aumenta e isso volta para você em forma de dividendos, e a gestão dele é extremamente ativa. O fundo, no caso, faz reformulações, ampliações, renegocia contratos e compra muitas participações ali estratégicas. Então, gera-se um crescimento orgânico, mais uma infraestrutura sólidas, que não é substituído ali da noite para o dia, e eles evoluem e atualizam o valor com o tempo. Diversificação geográfica e comercial. São vários shoppings diferentes e centenas de lojistas. Por que ele é para nunca mais vender? Porque o XPML11 ele cresce junto com o país. Se a economia vai bem, ele vai bem. Se o consumo aumenta, os dividendos aumentam. É um fundo do ciclo econômico e do longo prazo. Então, por que esses três fundos formam uma estratégia de fundo de longo prazo aí legal para você não vender? Se você reparar, esses três fundos se complementam perfeitamente. O HGLG11 ele tem a estabilidade física e patrimônio real, o KNCR11 proteção e renda previsível e o XPML11 crescimento de longo prazo. É o trio perfeito: estabilidade, proteção e crescimento. Uma carteira com esses pilares tende a gerar renda mensal, preservar o capital e ainda se valorizar no longo dos anos. E é por isso que tanta gente chama esses fundos aí para nunca mais vender, porque eles realmente não são apostas, eles são construção de patrimônio. Agora, eu quero saber de você qual desses FIIs você tem na sua carteira e por que foi que você comprou esse fundo. E eu sei que vai chegar gente aqui nos comentários e vai falar: ah, é mais do mesmo, porque eu já ouvi esses fundos em outros vídeos aí de outras pessoas. Ok, gente, só que assim, quando você
faz o arroz e feijão bem feito, é o arroz e feijão bem feito, pronto, entendeu? Então, esses são fundos que você pode ter na sua carteira, sim, para multiplicar ali o seu patrimônio. Então, você precisa pensar, ah, eu já ouvi isso em outros fundos. Ok, você já ouviu. Por quê? Porque eles são fundos bons mesmo. E o que é bom precisa ser compartilhado para mais e mais pessoas, para mais e mais pessoas poderem sair da pobreza e entrarem no ciclo de abundância. E se você gostou desse vídeo aqui, eu tenho certeza que você vai gostar também desse daqui, onde eu explico quanto rende 50 mil em um CDB. Te vejo no próximo vídeo!